noite, igreja. Queremos saudar todos da Igreja Batista Jardim Gabineta. Vamos cultuar o nosso Deus, ainda que uma nova maneira, um novo formato, mas o Espírito de Deus continua o mesmo. E você pode adorá-lo aí na sua casa, você pode adorá-lo com todo o seu coração. Basta que você queira isso, se entregue a Ele. Então a gente vai começar agradecendo ao nosso Deus. Santo Deus, Pai querido, nós te louvamos, Pai, porque independente de qualquer coisa, Pai, sabemos que Tu está conosco, Pai. Tu estás conosco, Senhor Deus. Não nos abandona ainda nos momentos mais difíceis, Pai. Precisamos de Ti, Pai, e queremos o Senhor continuamente conosco, Senhor Deus. Portanto, se faça presente, Pai, nos lares, se faça presente aqui entre nós, Senhor Deus. E aonde mais o Teu povo estiver reunido, Deus. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, Santo Deus. Nós vamos começar adorando nosso Deus com o hino Cobre-me. Cubra-nos, ó Pai. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. sempre será o nosso Deus. Te damos glória, Senhor. Agora vamos cantar o hino que declara que o nosso Deus, Ele verdadeiramente é Deus. Às vezes as pessoas não percebem o peso da palavra que é Deus. Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é pleno, Ele é santo. Ele é o nosso Criador. E nós haveremos de louvá-lo independente da situação. O Senhor sempre será Deus.
fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. eu adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Sim, Senhor. Deus Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor, e nós te adoramos aqui neste lugar. Recebe a nossa adoração, Senhor. Deus é Deus, Deus é Tu és, Deus Senhor. Tu és Deus Santo e poderoso. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Agora nós vamos adorá-lo com um hino que se chama Quem Dizes Que Eu Sou. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim?
Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, Há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Deus, nosso Deus. O nosso Deus nos cobre com a sua graça. O nosso Deus é Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível, como diz essa música. Por mais que tudo diga que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou até mesmo parece que o mar não irá se abrir, sabemos que não estamos sós, porque nosso Deus é o Deus do impossível. quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. quando tudo diz que não, Ou parece que o mar não vai se abrir. sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Eu sei, Senhor, que o Senhor não desiste de mim em momento nenhum, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome. Tu és o Deus do impossível. Nosso Deus não desistiu de você. Deus do impossível. Tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não pode não, Senhor. Glórias a Deus. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
impossível. Aleluia. Santo é o teu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E agora que nós adoramos. Olá, meus irmãos, é uma alegria estar com vocês e eu quero compartilhar uma palavra para vocês nesse momento e ela se encontra em Mateus capítulo 5 e nós vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que é dom, aquilo que é graça sobre as nossas vidas. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor declara que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bom, se você perceber, os primeiros 4 versículos que tratam a respeito do Sermão do Monte, ele fala da intimidade do homem para com Deus. Então ele trata do ser. A partir do versículo 7, o ser misericordioso, ele começa a tratar sobre as coisas do homem fazer. Bom, para que possamos falar um pouquinho de misericórdia, queridos, nós precisamos entender qual é o motivo da abordagem de Jesus com esse Sermão do Monte. Jesus ele estava falando para que tipo de pessoas, então? Ele estava falando para pessoas egoístas, pessoas cruéis, pessoas arrogantes, pessoas que eram repudiantes. Isso no contexto de Jesus. Mas agora, você consegue trazer essa palavra de Jesus do Sermão do Monte para os nossos dias? Você consegue fazer um paralelo dessa abordagem de Cristo para a nossa realidade? Dá uma olhada no mundo a qual nós estamos vivenciando nesse tempo, a nossa geração. Queridos, tem um texto que eu recebi esses dias e ele representa um pouquinho do momento a qual nós estamos vivenciando. E esse texto, ele é um texto de uma poeta secular, talvez você já tenha recebido, e ele trata, dentre algumas coisas, algo que eu achei importante. Alguns privilégios que a nossa geração, ela possui, ou possuía. Uma delas é que se eu e você fomos aconselhados por pessoas mais velhas, nós fomos privilegiados. Porque se você tem acompanhado os nossos velhinhos, eles estão perdendo as suas vidas por causa dessa pandemia que está assolando a nossa nação. Bom, eu também achei curioso que quando eu criança imaginava a Terceira Grande Guerra Mundial entre países lançando as suas bombas e buscando poder, disputas territoriais. Mas hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, queridos, essa guerra ela é a partir de algo que nós não podemos ver, aquilo que nós não devemos tocar. As melhores trincheiras, segundo essa abordagem dessa poeta, ela diz que é a nossa casa. Nós estarmos reclusos, fechados, e aí eu fico imaginando, queridos, onde é que entra a abordagem de Cristo para nós, nesse momento? Onde é que entra a misericórdia? Porque nós temos não somente pessoas que estão perdendo as suas vidas, que estão sendo assolados, afligidos, mas nós temos pessoas que estão tendo as suas mazelas, pessoas estão passando necessidades, pessoas estão sentindo fome. A palavra do Senhor também, em Romanos capítulo 12, ele vai tratar sobre dons, mas de uma forma muito clara, o apóstolo Paulo ele vai fazer essa abordagem em 1 Coríntios capítulo 12, e ele vai trazer sobre a nova vida a qual o indivíduo, eu e você, devemos ter. E ele lança uma lista de dons, e se você for procurar o seu dom, você vai encontrar, mas eu quero abordar o dom de misericórdia. As virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo, ele se pauta através do amor. E amados, eu quero começar dizendo para você que todos os cristãos, ele tem consigo os dons, seja ele qual for. E se eu e você somos levados a também desenvolver esses dons, amados, eu não consigo, a partir da fala de um reverendo,
chamado Hernandes Dias Lopes, ele diz que eu e você, identificando esse dom e não vivenciando, não trazendo a prática desse dom, é como que se eu e você estivéssemos vivendo em maldição. Mas aqui nós vamos falar da alegria de sermos misericordiosos. E misericórdia, no hebreu, é a capacidade de entrar na vida do outro. No latim há algo muito similar, muito parecido, assim como no grego, que é uma junção de duas palavras, que é miseratio e mais cordis. É exatamente o coração compadecido. Amados, eu e você, quando entendemos as misericórdias do Senhor, é como lançar-se na miséria do outro. Essa palavra, ela traz um sentido muito amplo para o tempo que nós estamos vivenciando, porque só tem entendimento da dor e do sofrimento alheio do próximo aquele que consegue lançar-se na miséria do próximo. E eu quero pensar contigo que existe algo lindo no cristão, e ele é chamado como o ide do Senhor, a provocação de Cristo em que nós devemos ir amando ao próximo como a mim mesmo. Porém, há um equívoco quando nós usamos o sentimento como sendo a expressão máxima do amor divino. Eu quero pensar com você também a diferença entre sentimento e a diferença do sentimento para com o amar. Eu não sei se você já ouviu pessoas tratando de algumas coisas extremamente sensíveis e importantes, como que, olha, eu sinto o desejo em te ajudar. Mas é curioso que quando nós pensamos no sentimento, a partir do sentimento, nós sempre vamos querer ter algo em troca. Ou, quando nós pensamos sentimento como vontade, como emoções, naquele momento nós podemos estar muito fortalecidos em querer entender a miséria do próximo. Porém, quando nós não temos um reconhecimento, e daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, que quando nós não somos reconhecidos através da boa prática, da boa ação que nós fizemos, então já nós não temos mais o sentimento de ajudar. Mas eu quero pensar com você sobre o amor. Porque o amor, ele é uma decisão. O amor, ele implica não colocar as minhas condições ou as minhas necessidades à frente daquilo que eu desejo fazer. Mas o amor é uma decisão de escolher amar sem querer receber nada em troca. Romanos 12, ele vai tratar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele pede nas suas virtudes de recomendações, de que nós não sejamos remissos, de que sejamos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, que nós devemos nos regozijar na esperança, que devemos ser pacientes na tribulação, na oração, devemos ser perseverantes. E ele vai dizer que nós devemos também buscar fazer o bem, ainda que as pessoas não queiram retribuir como bem para as nossas vidas. Bom, livro de 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai trazer sobre esses dons. E eu quero dizer para você que o dom, querido, ele não nasce, ele não é inato. Nós só temos a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, essa lista de dons, quando nós recebemos do Senhor, porque Ele começa dizendo que a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, porque outrora, quando vocês eram gentios, vocês deixavam serem conduzidos aos ídolos mudos, segundo como eram guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, nós só temos o dom da misericórdia se nós temos Jesus no nosso coração. E se nós temos Cristo, nós somos e temos a expressão máxima da sua misericórdia plantada no nosso coração, a exemplo do que próprio Cristo fez. Quando ele, vivo, dedica a sua vida, se consagra, ele entrega tudo o que tinha de mais precioso, que era a sua própria vida, para ser pregado numa cruz do Calvário, para morrer, pagar um alto preço, aonde que você e eu fomos alcançados por isso. Mas sabe qual é a diferença do sentimento
que Cristo poderia ter pelo amor que Cristo teve, é que Cristo não foi levado por um sentimento. Porque se fosse assim, ele olharia para o Jonathan e diria, talvez eu não pague o preço da minha vida por causa do Jonathan, porque ele não vai reconhecer essa graça, esse amor. Mas não, muito pelo contrário, Cristo, ele se entrega como Senhor e Salvador da minha e da sua vida, e por aqueles que ainda não hão de crer, não hão de buscá-lo, ele fez porque ele amou. E diz a sua palavra que ele amou até o fim. Você consegue ver Jesus nos ensinando a sentir, a ver, a tocar? Queridos, é aquele que estava com os miseráveis, aquele que estava com os rejeitados, aquele que era negligenciado por tudo e por todos. O resultado da misericórdia de Jesus era ver os famintos alimentados. Amados, nós temos que entender a fome e a dor daqueles que estão passando por aflições nesse momento. O resultado da misericórdia, queridos, eu quero dizer para você, é que aqueles que estavam imperdoados pela religião foram alcançados pelo perdão divino, por causa das misericórdias do Senhor Jesus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você algum dia já se sentiu traído pelo sentimento de ter ajudado alguém e você não recebeu de um reconhecimento devido? Eu quero dizer para você que ainda mais nos dias atuais, onde você mostra ou demonstra misericórdia e vem aquele desejo de querer um reconhecimento, ainda que seja momentâneo, fruto da ação que você fez, em alguns momentos eu já passei por isso. Mas o Espírito Santo do Senhor tratou no meu coração e eu espero que Ele trate contigo, porque o Senhor precisa das minhas e das suas misericórdias sendo aplicadas ao povo que está ao nosso redor. Bom, queridos, nós servimos ao próximo, mas o reconhecimento vem de Deus. Seja abençoado pelo Senhor, porque quando nós servimos ao próximo, nós não estamos somente socorrendo as necessidades humanas, mas nós estamos, além de socorrer a humanidade, nós estamos sendo agraciados pelas bênçãos divinas. Esse dom, como eu disse, ele não é natural. Ele só é declarado sobre a vida daqueles que têm a Cristo Jesus. Só é misericordioso aquele que é um Cristo. Agostinho, por exemplo, ele disse que assim como choramos por aqueles que já morreram, nós devemos chorar ainda mais por aqueles que estão vivos, demonstrando que eu e você temos que ter um espírito corajoso. E nos tempos que nós estamos vivendo, ser misericordioso é querer pensar num futuro. E esse futuro, queridos, eu digo para você que ele começa agora. O futuro que o Senhor deseja para que eu e você avancemos é agora. E hoje está em mim e em você ter que decidirmos por pontos primordiais, que vão nortear a minha vida, a sua vida, não somente para esse tempo, mas para toda uma eternidade. Eu quero encerrar trazendo alguns exemplos de ações de misericórdia. Queridos, você consegue reconhecer na igreja, na comunidade, ações de pessoas que estão sendo bênção na vida de outras pessoas? É interessante que o que era difícil para declararmos como divino há um tempo atrás, hoje, por causa das dificuldades pelas quais a humanidade está passando, tudo é mais natural. É lindo você ver pessoas que estão arrumando de estratégias, de formas, maneiras, elas estão se articulando para que Deus possa ser declarado à vida dessas pessoas. E é curioso que esses dias uma amiga minha, muito preocupada com a ação do que os médicos e enfermeiros estavam passando dentro dos hospitais, ela teve uma ideia de levar um agrado para esses profissionais. Um pequeno lanchinho que fez toda a diferença, como um sentimento de cuidado, de alegria, para que aquelas pessoas sentissem amadas. O resultado disso, queridos, foi que, a partir desse momento, aquela equipe médica começou a se voltar para as coisas dos céus. Eles começaram a buscar orientações com essa capelã, buscando querer receber, principalmente, orações, porque eles estavam cansados e estavam exaustos. Amados, caminhar com Deus é caminhar por aquilo que não conseguimos muitas vezes ver com os nossos olhos,
Mas como diz a sua palavra, nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é ter a certeza daquilo que nós não vemos, mas estamos certos de que vai acontecer. Eu gosto de pensar numa mensagem de 2 Timóteo 4:2, em que devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E eu finalizo a minha palavra dizendo que esse tempo, queridos, que está dizendo nesse texto, não tem muito a ver com o tempo, mas tem a ver conosco. Onde nós estaremos em algum momento extremamente preparados. E eu não sei se você já teve aquela experiência de você ter de fato um encontro com Deus em algumas situações em que você se sentiu tão cheio de Deus e você é tão soberana aquela vontade em que você diz: uau, é agora, eu serei esse instrumento de Deus em todos os momentos da minha vida. Mas passa-se um tempo e você não sente aquela mesma vontade, aquele mesmo desejo de querer ser discípulo do Senhor naquele tempo. Queridos, essa é a razão de sermos de Jesus, e o Senhor, Ele vai dizer para mim e para você: eu cuido para que isso não aconteça, porque quando nós nos sentimos cheios e nós tornamos esse cheio como um pequeno Deus, o Senhor, Ele se retira, para que eu e você sintamos que somos apenas instrumentos de Deus. Amado, eu quero que você olhe para pessoas que você julga ser frágeis, pequenas, insignificantes, e você consegue ver na vida delas aquilo que é fantástico. Elas estão sendo obra e instrumento de Deus na causa do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento, mas eu queria antes dizer que um dos piores momentos de um cristão é quando nós ficamos obcecados por momentos espirituais que são excepcionais de inspiração. É quando você está no ápice e você se entende como um instrumento de Deus. Mas eu quero orar contigo que você, nesse momento, está se sentindo o ápice da inspiração divina. Mas eu também quero orar principalmente com você, que nesse momento em que tudo e todas as coisas estão acontecendo, você está se sentindo indigno, pequeno, você está se sentindo impotente e acha que não consegue fazer nada além de ficar em casa. Eu quero dizer que esse é o melhor momento que o Espírito Santo quer encher a sua vida. Quer trazer luz, quer trazer graça. E eu e você podemos ser e seremos sempre a inspiração do Senhor, e no Senhor e pelo Senhor seremos transformados e transformaremos a nossa geração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aonde você está e nesse momento orarmos ao Senhor. Pai, nesse tempo que estamos vivenciando, o dom de misericórdia ele tem sido declarado em todas as partes, em todos os lugares. E o Senhor tem usado esse tempo para se apresentar através da vida dos teus filhos. Senhor, nós temos aqueles que estão sendo exponentes diante de algumas circunstâncias e estão realizando coisas soberanas e maravilhosas. Louvamos ao Senhor por isso. Mas também queremos orar e te agradecer e pedir para que o teu Espírito Santo entre no coração dos teus filhos agora, que estão se sentindo desencorajados, fraquejados, estes que estão se sentindo impotentes. Eu peço que o teu Espírito Santo encha o coração deles e em tempo e fora de tempo eles possam entender que são instrumentos do